seus mal diagramados, quanto mais a pessoa é fanatizada por uma ideologia, maior a tendência dela em acreditar em soluções simplistas para problemas complexos. O neoliberal, que por viver em um mundo capitalista acredita ser neutro ideologicamente, apela para o pensamento mágico de que basta o esforço, a meritocracia e alguns cursinhos fuleiros do Primo Rico e do Paulo Guedes Me ferrei, amigos. para resolver todos os problemas de sua vida, inclusive a cornitude crônica que acompanha indivíduos pertencentes a esse grupo. Já os libertários apostam, entre outras coisas, na redução ou até eliminação do Estado e na crença de que o individualismo e a liberdade para controlar a sociedade traria resultados muito positivos. É uma filosofia política difusa, com raízes na esquerda, mas que atualmente tem conexão com a extrema-direita, ANCAPs, Faria Limers e principalmente americanos que estão em alas específicas do Partido Republicano, como Rand Paul. No Brasil, o mais conhecido expoente desse movimento é Paulinho Cogos, o que é suficiente para que eu não precise completar a informação com nenhum comentário jocoso e nem mesmo explicação. Mas apesar da crença de que é possível abolir o Estado por completo, uma experiência tocada por um grupo do tipo nos Estados Unidos provou que, como poderíamos imaginar, o libertarianismo só funciona na teoria e pode ser eliminado até por ataques de ursos pretos completamente descontrolados com o desequilíbrio ambiental causado em uma cidade sem regulamentação alguma. Foi o que ocorreu em Grafton, uma pequena comunidade agrícola de New Hampshire, entre os anos de 2000 e 2010. Esse pacato povoado, habitado por pouco mais de 1000 habitantes, foi escolhido por um grupo de libertários para colocar em prática o Freetown Project, que tinha como objetivo assumir o governo local e transformá-lo em uma utopia libertária. Toda essa aventura cogiana está documentada no livro A Libertarian Walks into a Bear, de Matthew Humboldt Hatley, lançado em 2020, que você pode adquirir na Amazon para Kindle ou em versão impressa, o que vai demorar um pouco para chegar na sua casa e custará o dobro. A escolha de Grafton não foi casual. De acordo com a entrevista do autor ao Vox, como o lema de New Hampshire é Viva Livre ou Morra, o estado não poderia ser mais perfeito conceitualmente para essas pessoas que foram se unindo pela internet. Já a cidade em questão foi escolhida por ser habitada por republicanos, conservadores e pessoas simpáticas a alguns ideais libertários, mesmo que não se rotulassem assim. E claro, por ter terras baratas e principalmente pela inexistência de zoneamento para que eles implantassem uma estrutura de favelização gourmet vivendo em casas alternativas. E por alternativas, entendam que estamos falando de barracas de camping, containers de navio, tendas, cabanas e trailers. O que me leva a crer que no fundo, bem no fundinho, estamos falando de adultos com dificuldades de sociabilidade e falidos ressentidos sem dinheiro para pagar aluguel e hipoteca, que encontraram no libertarianismo uma válvula de escape para suas frustrações financeiras. Parte dos envolvidos na experiência eram realmente muito pobres, não tinham empregos e nem vínculos familiares, e outros eram bem ricos, o que significa que ir para o fim do mundo não os atrapalharia em absolutamente nada. Além da inconsequência, há outros fatores em comum. A maioria dos envolvidos era branco e a maioria era homem, e poderia apostar que a maioria também se parecia bastante com o Paulo Cogos. Apesar de parte da população compartilhar algumas ideias com esses novos habitantes, quando eles souberam da invasão, deixaram claro que não gostaram da ideia de transformar aquele espaço em um experimento social. Mesmo assim, os Freetowners, como eram chamados, comeram pelas beiradas. Não conseguiram atingir objetivos como zerar o pagamento de reparos das estradas e nem declarar Grafton como um território independente nas Nações Unidas, mas diminuíram bastante os tributos pagos para serviços policiais, bombeiros e bibliotecas públicas, o que acaba sendo bem representativo em se tratando de pessoas que são fãs de Ayn Rand e Rothbard. Grafton piorou, e não foi pouco. O número de crimes registrados aumentou. Até então, a cidade nunca teve um assassinato, mas quando aconteceu pela primeira vez, foi
logo um duplo homicídio. Teve uma época que a única viatura policial do local precisou ficar parada por semanas, pois simplesmente não havia nenhum recurso para consertá-la. Os libertários também viviam processando Grafton, o que aumentou os custos legais do município, e as taxas de reciclagem caíram. Foi a questão do lixo, especificamente, que mais afetou os Freetowners. Como viviam em barracas nas florestas, eles manejavam e descartavam o lixo como bem entendiam. Isso atraiu ursos pretos para próximo dos acampamentos. Esses animais notaram que esse aglomerado de branco burro ajudava na obtenção de alimentação farta e fácil, porque essas pessoas simplesmente se negavam a respeitar as regras de coleta e descarte de lixo que partiam do governo. Não! E como inteligência não era o forte dos libertários, eles também começaram a atrair os animais de forma intencional, oferecendo bolo, cupcake, salsicha, Big Mac e nuggets para os bichos. Engana-se quem pensa que com a proximidade dos ursos, eles começaram a manejar de forma mais responsável os dejetos para evitar esse tipo de situação. Ao invés de evitar, eles resolveram enfrentar o problema de várias maneiras, atirando nos ursos, colocando armadilhas e inserindo pimenta caiena no lixo. Não funcionou. Claro, os ursos tornaram-se mais destemidos e começaram a ignorar a presença humana, chegando inclusive a realizar invasões domiciliares e ataques contra humanos nos anos seguintes. E para quem não sabe, um urso preto é um animal manso, sem histórico de confronto com humanos. New Hampshire, por exemplo, não registrou nenhum ataque dessa espécie em 100 anos, mas depois que os libertários apareceram, aconteceu. Infelizmente, nenhum deles morreu. Matthew Hongold Hatlin explica que essas pessoas demonstravam o mesmo sintoma que a maioria dos direitistas do Brasil. Pessoalmente, poderiam ser humanos generosos e até tranquilos de se conviver, mas politicamente atuavam para que as pessoas da própria família, por exemplo, fossem prejudicadas de alguma maneira. Lá como cá, e isso independe do rótulo que queira se aplicar a grupos de extrema direita, é fato que existe uma desconexão total com a realidade dentro desse espectro. E não podemos descartar uma falta total de consciência em que, para reforçar o individualismo, se destrói tudo o que não os beneficie diretamente. Às vezes até beneficia, mas eles ou não são capazes de notar ou acreditam que conseguem dar conta sozinhos. Para o autor, a lição que fica é que os libertários acreditam em transformar a sociedade milagrosamente, mas acabaram levando Grafton a um colapso. Para nós brasileiros, a lição é a seguinte: essa obsessão por liberdade, uma palavra tão surrada e deturpada nos últimos anos por aqui, acaba sendo apenas um refúgio para canalhas tão inábeis que em poucos anos seriam capazes de perder o controle sobre o fogo e desinventariam a roda. Não que a gente precise ler 300 páginas para notar isso, claro, eles dão demonstrações diárias dessa tendência. E é isso aí, galera, para quem gosta do nosso canal, você não só apoia, seja membro, Pix e conta jurídica caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue a produzir conteúdo por aqui. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Twitter, sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossas novas camisetas no site da El Cabriton e o nosso curso no Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que acreditam que é possível formar uma sociedade libertária, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.